pessoas podem dar valor para as coisas mais excêntricas nessa terra, mas para o pó ninguém dá valor. E Deus pega o pó e transforma em filho amado. Oi, aqui é a Laura do canal Transforme-se em Lar, onde a gente vê diversas maneiras de transformar a sua casa num lar. Como eu falei no último vídeo, a base para a gente transformar a nossa casa num lar é Deus. E a melhor forma da gente buscar Ele é pela sua palavra. É por isso que eu estou fazendo uma série de leituras comentadas sobre a palavra de Deus para te ajudar a transformar a tua casa num lar através do entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar sobre Gênesis 2. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º da obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Uma coisa que eu gosto bastante de refletir é que Deus, em toda a sua glória e poder, depois que fez a criação do céu, da terra, do ser humano, descansou. Quantas vezes você tem negligenciado o seu descanso? Gente, até Deus, que é todo-poderoso e onisciente, onipresente, Ele descansou no 7º dia da sua obra. Então, eu quero te fazer um convite para não negligenciar o seu descanso. Eu não estou falando de ficar jogado no sofá, de ficar scrollando a tela do celular. Eu estou falando de descanso mesmo, de paz. Porque muitas vezes a gente está ali no celular só buscando preencher um vazio que a gente nem sabe como. E agora eu tô te falando que esse vazio só pode ser preenchido com Deus. E é lá que a gente vai conseguir esse descanso, buscando a palavra do Senhor, meditando e conversando com Ele. Não negligencie mais o seu descanso. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva verde do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Você já parou para pensar que fomos feitos do pó da terra? O pó, meus amigos, uma coisa que ninguém dá valor. Ninguém dá valor para o pó. As pessoas podem dar valor para as coisas mais excêntricas nessa terra, mas para o pó ninguém dá valor. E Deus pega o pó e transforma em filho amado, escolhido. Isso é maravilhoso para te mostrar as maravilhas. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo para te mostrar as maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. Se Ele pode pegar o pó da terra e transformar em algo sensacional que é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, que maravilhas mais Ele não pode fazer na sua vida com o que você já tem? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, Ele não só pegou o pó da terra e transformou em imagem e semelhança, como botou esse ser para viver no melhor lugar do mundo, do lugar mais rico, mais próspero e mais abundante. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Aqui você vê, ele criou um jardim, da onde das nascentes, um dos braços do rio desse jardim, tinha ouro. Ele não pegou o ouro, que é uma pedra preciosa, para criar a sua criação, a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Ele pegou o pó da terra. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Ele pega o que a gente acha que não é nada e transforma em tudo. É por isso que é tão valioso você pegar e entregar tudo nas mãos dele.
Você não sabe o que ele vai transformar em valioso. Às vezes você tem ali uma coisa que você acha que é muito valiosa, mas não é aquilo que ele vai usar. Porque para ele, o valor não está no dinheiro ou nas coisas. O valor para ele está no ser, na capacidade de moldar. Vamos continuar. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é uma coisa que durante muito tempo eu critiquei. Como pôde Deus dar só uma ordem para Adão e ele não conseguir cumprir? Ele podia fazer qualquer outra coisa no lugar mais maravilhoso do mundo e ele escolheu fazer com Eva a única coisa que ele não deveria ter feito. Só que à medida que eu vou caminhando na fé e com Deus, eu vou percebendo quantas coisas Deus pede pra gente não fazer e é tão simples. É só não fazer. E parece tão difícil pra gente. Às vezes as nossas emoções nos cegam, os nossos pensamentos, o nosso entendimento. Às vezes a gente acha que entende mais que Deus. E Ele só pediu pra gente não fazer, ou fazer às vezes uma coisa que a gente não faz. Fica aí o convite para prestar mais atenção nos pedidos de Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então aqui a gente vê o quanto Deus confiou no homem. Ele não só colocou uma coisa mortal para ele no meio do jardim e pediu para ele não comer, como ele pegou todas as outras coisas que ele criou e deu para o homem nomear. Aí a gente vê impresso o amor de Deus e a confiança de Deus por nós. Mesmo ele sabendo que Adão podia cair, que ele provavelmente ia cair, porque mesmo Adão tendo livre-arbítrio, Deus sabe das coisas que podem acontecer. Mesmo assim, ele deu essa confiança a Adão. E é o que ele faz conosco todos os dias. A gente acorda de manhã porque ele dá essa confiança pra gente, de fazer tudo novo, de ser moldado nas mãos do oleiro que é ele. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Mais uma vez, quem nomeou a nova criação, que é ajudadora idônea, foi o homem. Ele chamou de mulher, porque da carne do homem foi tomada. E por que da carne do homem ela foi tomada? Porque ela é parte dele. E ele é completo com ela. Por isso que os dois juntos são uma só carne. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Aqui é muito interessante que Adão é o primeiro homem que foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. E Eva, a primeira mulher. Então, como que Deus fala: deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher?
Porque o Deus, ele é um Deus de sabedoria unitemporal. Ele estava falando aquilo, não para Adão e Eva, obviamente, porque eles só tinham um ou outro, além de Deus, que era o seu pai. Mas ele estava falando aquilo porque às vezes ele fala algumas coisas pra gente e a gente pensa, nossa, mas eu não preciso disso. Ou como eu falei, ele pede alguma coisa pra gente que pra gente não faz sentido. Só que o falar de Deus é atemporal. Ele conhece teu coração, conhece o que vai acontecer. Então ele te falar uma coisa agora não precisa fazer sentido. Apenas faça. Porque o que não faz sentido agora vai fazer muito sentido depois. E é por isso que ele é Deus. Eu quero te agradecer por ter assistido até aqui. Chegamos ao final do capítulo 2 de Gênesis. Eu espero ver você nos próximos capítulos. Se você tem algum comentário, algum posicionamento sobre o que a gente conversou aqui, por favor, deixa nos comentários pra gente conversar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e te vejo no próximo vídeo.